Fala aí, galera, tudo tranquilo? Circuitinho novo pra vocês aí, hein? Esse aqui ele é um pouco mais fácil do que aquele da semana passada, tá? Esse aqui eu acho que vocês não devem ter problemas para desenvolver. Da semana passada foi mais um desafio, porque ele tinha algumas coisinhas um pouquinho mais complexas, né? Se vocês bem se lembram, a gente tinha que primeiramente acionar duas vezes esse cilindro aqui que sobe e desce, né? Com a peça. E nesse circuito aqui que a gente tem, ele já não precisa fazer isso. E outra coisa era o controle de esteiras, tá? O controle de esteiras naquele circuito ele era um pouquinho mais complexo também. Nesse aqui não tem muito galho, assim, né? Basicamente é só a gente manter a esteira ligada até acionar um fim de curso, ou no caso do Fluid Sim lá, um botão, né? E aí os cilindros das duas esteiras, né? Cada um individualmente deve avançar e recuar. O único lance aqui que eu vou mostrar para vocês lá no Fluid Sim é o esquema de como fazer com que esse braço aqui só troque de esteira depois que os dois cilindros aqui tenham movimentado as peças para frente, tá? Então olha só, vou mostrar aqui bem rapidamente como é que funciona tudo. Ó. Então ele larga as duas peças, cada uma das esteiras traz uma. Quando os sensores detectam as peças, os cilindros trazem as peças para frente. Aí o braço vem e pega aqui a tampa, puxa de volta para o lugar, desce e encaixa ela na base. Solta, volta e aí o circuito termina, tá? Então quando eu chamo de novo, ele repete o circuito novamente, né? Então de novo, ó, as esteiras, cada uma traz uma parte, né? Quando chega no sensor, os cilindros puxam eles para frente. Depois que os dois voltam, o braço vem, pega a tampa, volta, encaixa em cima, solta e volta para a posição original, tá? Mais uma vez aqui, ó. Belezinha? Então, o circuito não é tão complexo, tá? A única coisa que a gente tem de complexo é o que eu estava comentando, né? Que a gente precisa fazer com que os dois cilindros tenham retornado para que a gente possa distender o nosso braço, tá? Então vamos lá para o Fluid Sim, vamos dar uma olhadinha então na base do nosso circuito. Eu vi que muita gente teve dificuldade nisso aí também, tá? Então vamos dar uma criadinha aqui na nossa base para a gente ver como é que funcionam essa disposição de atuadores, tá? Olha só, a gente não pode fugir muito aqui do que a gente já vinha trabalhando, né? A gente precisa criar as nossas bases, a única diferença é que a gente vai ter atuadores diferentes, tá? Então, criar aqui a base 5.2 com duplo acionamento pneumático, opa, do outro lado também. Aqui daí vamos criar uma válvula 3.2. Fazer relacionada por colete mesmo, né? Vamos criar uma cópia aqui já. Deixa eu acionado por botão. Então, essa aqui era mais ou menos a base que a gente já vinha usando há um tempo, né? Quando a gente desenvolvia aqueles outros circuitinhos ali, onde eu só fornecia para vocês a ordenação, né? Esse circuito ele não é diferente, tá, galera? Se vocês pararem para ver aqui, vamos lá no Factory I/O, olha só. O que que acontece aqui? Como é que eu posso extrair essa base, tá? Basicamente, a gente tem as duas esteiras, que podem ser A e B. Quando eu pressiono um botão, A e B acionam. Quando elas chegam no final, que é determinado pelo final de curso aqui, né, pelos sensores das peças, a gente vai ter individualmente cada um daqueles cilindros ali, né, A e B, de repente, né, C e D, avançando e retornando, tá? Então a esteira ela só gira num sentido, então ela não tem como retornar, né? Mas os atuadores não, eles avançam e retornam. Aí depois, quando os dois tiverem retornado, a gente pode colocar aqui o cilindro E para vir para frente, um F de repente para ser a ventosa que agarra a peça,
depois ele volta e um G que sobe e desce, né, essa ventosa aqui para poder fazer com que ele encaixe a peça, né? Então a gente teria até o G de cilindros, de atuadores ali, né? Recapitulando aqui então, tá? A mais, né? Seria a esteira, né? Opa. E em paralelo com isso, a gente teria então o B+, né? Aí, quando chega lá no sensor, a gente tem o C+, e o C-, e aqui o D+, e o D-. Isso aqui tudo acontece em paralelo, tá, galera? Aí, depois disso, depois que os dois voltam, né, a gente pode criar aqui mais um. Aí a gente tem a sequência. Depois que os dois terminaram, né, aí a gente tem o E+, F+, aí teria o E-, o G+, o F-, né, para soltar a ventosa, e aí o G- para encerrar o circuito, tá? Então, aquilo ali tudo precisa acontecer para que daí esse restante aqui aconteça, né? Deixa eu fazer assim, aumentar aqui esse camarada. Como é que fica um 18 aqui? Fica um pouquinho pequeno ainda. 22. Acho que agora deu. Tá? Ó. Uma expressão matemática, né? Então, as duas esteiras precisam avançar. Quando chega no final lá, o sensor bate, daí o cilindro C, que seria a esteira de baixo ou a de cima, enfim, o cilindro, né, na esteira de baixo ou de cima, avança e retorna. Na outra esteira a mesma coisa, ele avança e retorna. E aí depois que eles terminaram de fazer isso, os dois juntos, né, não necessariamente juntos, né, vocês viram que o meu circuito lá também está fora de sincronia, né? Aí ele vai avançar para poder estender o braço, né? Aí ele pega com a ventosa, volta, desce, solta com a ventosa e volta o cilindro que comunica aqui, né? Que sobe e desce, né? Ó, vamos ver de novo ali então. Esteiras, quando bate no sensor para as esteiras, avança e retorna cada um dos cilindros. Depois que os dois voltaram, o braço avança, a ventosa pega, volta o braço, desce o braço, encaixou, soltou, voltou e terminou o circuito. Tá? Bom, vamos voltar aqui para o Fluid Sim, então vamos dar uma olhada nisso aí. Os nossos primeiros dois camaradas aqui que a gente tem que ver então são as nossas esteiras, né? Então vamos trocar esses camaradas aqui por motores pneumáticos, tá? Ó. Beleza? Aqui eu tenho um botão só controlando os dois, né? Então vamos usar aqui o mesmo botão, fazer ele correr aqui por cima, né? Mesmo botão acionando os dois, tá? E aí, o que acontece? Eu tenho o sensor 1 e o sensor 2. Tá? O sensor da esteira 1 e o sensor da esteira 2. O que esses caras precisam fazer? O início eles já estão fazendo aqui, que é desligar as esteiras, né? Mas além disso, eles também têm que avançar o cilindro, né? Então aqui, ó, vamos colocar esses cilindros aqui. Um deles, o sensor 1 vai ativar. Vamos conectar aqui. Deixa eu conectar isso aqui embaixo. Beleza? E aí eu tenho também o outro ali, né? O outro cilindro. Que é a mesma coisa, só que com o sensor 2. Né? Vai dar uma
um monte de tubulação aqui passando por cima das coisas, né? Mas não tem muito jeito não, né? O importante é ser entendível, né? Desde que não fique muito um em cima do outro, é tranquilo. Deixa eu aumentar o tamanho da folha aqui. Vou botar uma A2 aqui logo, para não me incomodar mais, tá? Então, a gente tem as duas esteiras, né? Que são ativas, olha só, no momento em que eu aciono aqui. Aliás, isso aqui tá erradinho, né? Eu não preciso de uma válvula 5.2. Olha só, outra dica para vocês, tá? Vou colocar aqui só uma válvula 3.2, porque a esteira só gira para um lado, né? Então, quando ela não está girando para esse lado, ela tem que ficar parada. Vamos colocar aqui. Ó. Aqui e aqui vai um escape, tá? Mesma coisa aqui, ó. Tá? Então, agora sim, né? Quando eu ligo aqui o circuito, os dois motores estão parados, os dois cilindros aqui estão recuados. Eu tenho que avançar. Então liga as duas esteiras. Quando bate no sensor 1 ele para e esse cilindro avança. Quando bate nesse sensor aqui, esse motor para e o outro cilindro avança. E assim por diante, né, galera? O que que acontece agora? Ah, vou ter que ter um fim de curso aqui para mandar esse cara retornar. Tá, beleza. Aí, galera, como é que a gente faz com o braço? Tá? O braço, aquele articulado lá, robótico, né? São dois cilindros, tá? Então a gente tem que seguir aquela ordem que eu descrevi para vocês. Cuidado com isso aqui sempre, tá, galera? Ó, ele tem que fazer E+, F+, E-, G+, F- e G-, tá? Todo esse resto aqui vocês podem fazer com atuadores, certo? Tá, tem a ventosa ainda, né, que ela seria o nosso F aqui, né? Nosso F seria a ventosa. Ela é meio complicado aqui de fazer com a ventosa, porque daí ela não vai ter fim de curso para determinar quando é que ela está ativa ou quando é que ela não está ativa, né? Mas basicamente vocês podem fazer aqui, ó, esses dois camaradas juntos, né? Liga a ventosa e manda retornar ao mesmo tempo, tá? E daí depois aqui também, ó, desliga a ventosa e manda retornar ao mesmo tempo, tá? Então isso aqui seria como se fosse uma indicação de que isso ali deveria acontecer junto, tá, galera? Tá, mas o mais importante, eu vou deixar para vocês terminar esse circuito aqui. O que a gente tem de mais importante aqui? Eu só posso avançar aquele cilindro E depois que os dois tiverem completado a sequência deles. Imagina, se eu fizer a sequência do braço e não tiver uma das partes, né? Daí a nossa peça ficaria incompleta a montagem, né? Então como é que a gente faz para poder só avançar essa válvula aqui, esse cilindro, né? Depois que os dois tiverem retornado, tá? A gente vai usar uma válvula que está aqui dentro e o nome dela é Two Pressure Valve, tá? Então basicamente, ó, a gente vai usar o pulso dos dois sensores de retorno, tá? Que seria o CI e o DI, tá? Para poder avançar aquele cilindro lá. E aí esses dois aqui, tanto o CI quanto o DI, só podem acionar no retorno, né? Então a gente vai colocar um articulado neles aqui. E aí quando eles acionarem no retorno, aí sim eles vão poder avançar o cilindro E, né? E fazer com que a sequência continue, tá? Para funcionar a ventosa, vocês podem usar essa válvula 3.2 também, tá, galera? Não tem galho com isso, já que ela é uma válvula que a geradora de vácuo só precisa de uma via. Beleza, galera? Espero que tenham entendido então. Qualquer dúvida, me chamem lá no WhatsApp ou no Classroom. Beleza? Valeu, abraço.